Boa tarde, eu sou Heloísa Gonçalves, psicóloga, hoje contratada pela Bicorp, para falar um pouco sobre crises de ansiedade e saúde mental, né? Primeiramente, acredito que para a gente poder falar um pouco sobre a saúde mental, qualquer doença, qualquer transtorno relacionado à saúde mental, é importante a gente conceitualizar e trazer essa ideia do que é a saúde mental. E eu vou trazer um conceito que é da OMS, que eu acredito que é um conceito muito amplo e que vai trazer um pouco do que a gente vai conversar hoje, né, nesse diálogo com a gente aqui. Então ele tem dois conceitos, um conceito para falar um pouco de saúde e o outro para falar de saúde mental, mas são dois conceitos complementares e que vão dar base para a nossa discussão de hoje, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o termo saúde é utilizado para descrever um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E sobre saúde mental, o conceito utilizado é determinado por uma série de fatores socioeconômicos, biológicos e ambientais. Por que eu gosto de trazer esse conceito? Eu vejo que é um conceito amplo e que vai além daquele estigma, né? Aquela ideia que a gente tem de saúde relacionada sempre ao corpo físico, né? As dores, né? Isso faz com que a gente só busque ajuda quando algo realmente está errado com o nosso corpo físico. E a gente deixa de dar atenção para outros fatores emocionais, fatores mentais, né, aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aos outros sinais que o nosso corpo nos dá, né? Por isso que eu gosto muito, acredito que a OMS ela acerta muito nesse conceito, que é um conceito amplo e vem nos mostrando, né, que a nossa saúde ela é multifatorial. Então nós temos vários fatores que hoje influenciam a nossa saúde. O ambiente onde a gente está, né, as nossas relações, a nossa forma de comunicar, tudo isso vem relacionando, vem dando aí a nossa base, né, para que a gente tenha uma saúde, o nosso estado de bem-estar completo, né? E aí, para falar de ansiedade, que é o nosso tema de hoje, acredito que seja mais importante diferenciar o que é a ansiedade normal e o que é a ansiedade que a gente precisa de ter atenção. E para isso, eu vou trazer aqui uma imagem, né? Vamos ver se vocês vão conseguir visualizar bem, né? Nós temos aqui uma imagem de dois cãezinhos, né? Um cachorro aqui mais bravo, maior, e um cachorro menor, né? Um filhote, né? Por que eu gosto de trazer essa imagem para nos mostrar o que é a ansiedade normal e a ansiedade que precisa de uma atenção? Quando a gente está andando na rua, se a gente vê esses dois cãezinhos, a nossa reação vai ser diferente. Então, o que vai determinar se a nossa ansiedade ela é uma ansiedade normal ou se a gente precisa estar atento a ela, é a proporção daquela ansiedade. Então, se você está de frente com um cachorro bravo, um cachorro grande, que coloca seu bem-estar, sua integridade, até sua vida em risco, é normal você ter um tanto de ansiedade, né? Agora, se essa mesma ansiedade vem quando você vê um cãozinho menor, né, preso em algum lugar, então ele não representa risco para você, mas mesmo assim ele traz os mesmos sintomas, isso já traz uma atenção para a gente. Então a gente precisa de estar atento quais são os nossos sinais que o corpo dá e a proporção que a gente dá a essa ansiedade. Um outro exemplo, né, a gente tem ligações, quando a gente tem com um conhecido, um parente, um amigo no hospital, é normal que quando a gente receba uma ligação dessa pessoa, a gente tenha os sinais de ansiedade, né? Mas, por exemplo, num ambiente normal, onde você não tem nenhuma pessoa em risco, né? Toda vez que o telefone toca, o seu coração acelera, possivelmente já é um sinal que essa ansiedade ela não está tão normal. Então, a gente precisa de ter atenção a esses sinais. E quais são os sinais, os sintomas que a ansiedade apresenta pra gente? Então a gente tem a ansiedade fisiológica, né, os sintomas fisiológicos, que é taquicardia, o coração acelera, a boca seca, a respiração é muito importante a gente estar atenta para ela, porque ela, inclusive, ela é dona dos grandes fatores, né? Ela é dona do nosso corpo. Normalmente, o nosso coração acelera exatamente porque a nossa respiração ela está encurtada, né? A nossa boca seca, né? A gente tende a tremer, coração acelerado, tudo isso são sintomas fisiológicos
E eu vou falar um pouquinho da respiração, quando a gente for falar um pouco mais do tratamento, falar um pouco mais das intervenções possíveis, né? A gente tem os sintomas cognitivos, que tem muito relacionado ao medo, né? Então, quando a pessoa está numa crise de ansiedade, vem um medo muito grande. Um medo de morrer, um medo de ficar louco, né? O que está acontecendo comigo? Será que eu vou conseguir controlar? Será que eu vou voltar ao normal? Se é, por exemplo, antes de uma apresentação ou antes de um evento que você precisa passar pela aprovação do outro, né? Aquele medo de dar errado, né? O medo de acontecer alguma coisa no meio da apresentação, o medo dessa pessoa avaliar mal, e a gente sempre olha disso com um olhar desproporcional, né? Como eu falei lá do cachorrinho, né? Então, por exemplo, um medo de uma apresentação todo mundo pode ter, né? Mas se isso começa a pensar se, nossa, se eu apresentar mal, a empresa, eu vou ser vista por todo mundo, eu vou ser demitido, vai acontecer isso comigo, então a gente vai colocando a proporcionalidade muito maior do que aquele fator realmente tem, né? Então isso é um sinal importante para a gente entender que a nossa ansiedade, ela não está no estágio normal, né? Comportamental, então a gente tende a evitar, né? A gente tende a fugir daquele momento, né? Então, às vezes, a gente dá um jeitinho ali de não passar por aquele momento da entrevista ou não passar pelo momento da apresentação, né? Tinha uma colega minha, por exemplo, na faculdade, que fazia muito isso, que toda vez que ela tinha que apresentar, se alguém apresentava antes, ela enchia outra pessoa de pergunta, né? Então, para protelar ao máximo o momento dela passar pelo processo de apresentação, né? Então, isso diz de uma ansiedade que a gente precisa de ter atenção. E os afetivos, né, que é o quê? Nervosismo, tremor, irritação, né? Então, quando está prestes a acontecer aquele evento, a gente começa a ficar mais irritado, se alguém pergunta, a gente começa a reagir de forma desproporcional, né? Então, sempre utilizar esse ponto da proporcionalidade. Minha reação, ela está proporcional ao que aquilo está me trazendo, né? Então, esse é o grande ponto da atenção. Mas uma outra questão que eu gosto de dizer dos sintomas, eu falo dos sintomas muito para que a gente possa ter atenção a eles e buscar ajuda quando a gente identificar a necessidade, né? Quando esses sintomas estiverem aparecendo. Porém, é importante que a gente entenda que não é interpretando os sintomas que a gente vai ter o diagnóstico, né? Que se a gente tem algum transtorno de ansiedade, né? A gente precisa de um olhar de um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra, vai trazer esse olhar pra gente. Até porque no Código Internacional de Doenças, por exemplo, a gente tem vários tipos de transtornos ansiosos. A gente tem transtornos fóbicos, que tem a ver, por exemplo, fobia com algum determinado estímulo, seja carro, animais, situações, né? A gente tem um transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que a gente não consegue determinar muito bem qual que é o ambiente que nos traz, né? Então, independente do ambiente, a ansiedade ela começa a aparecer em situações que a gente normalmente não teria. Então, são vários tipos de ansiedade e para isso é importante o olhar de um profissional para fazer essa identificação. Identificar os sintomas é importante para que a gente possa ficar atento e buscar um profissional. Mas a nossa interpretação ela não substitui o olhar do profissional, a importância do olhar do profissional, né? Então, dito isso, a gente pode falar um pouquinho sobre prevenção, né? Como prevenir uma crise de ansiedade ou prevenir que a minha ansiedade, que até então é uma ansiedade controlada, ela possa se tornar uma ansiedade exacerbada, né? Desproporcional, como eu disse. Aí eu vou falar do básico, né? Que é sono, alimentação, né? Exercícios físicos, né? E eu vou falar um pouquinho de cada um desses, porque senão fica aquele clichê, fica aquele padrão, né? O exercício físico, sono e alimentação é a base para o nosso bem-estar em geral. Alimentação, né? Se você começa a perceber que em um determinado momento do dia você tende a ficar mais ansioso, tende a ter uma ansiedade um pouco mais crítica, é importante a gente ter atenção a alimentos à base de cafeína, né? Então, café, refrigerante à base de cola, e outras bebidas, né? Acredito que o chá preto também ele tem um nível de cafeína, um nível de energia, energéticos, né?
bebidas alcoólicas. Então isso tende a potencializar a nossa ansiedade, né? Há uma alimentação mais equilibrada, provavelmente, principalmente na hora de dormir, a maioria das pessoas relatam uma piora do quadro de ansiedade ao anoitecer, né? E aí acredito que tem muito a ver também com a nossa baixa, né? Durante o dia a gente está em movimento ali e algumas coisas não passam despercebidas. No final do dia que a gente tende a relaxar, algumas preocupações, alguns pontos podem ser potencializados. Então ter uma alimentação mais leve no final do dia, cuidar do sono, né? Ter uma rotina de sono. Eu recomendo vocês a pesquisar um pouquinho sobre higiene do sono, que é um conceito novo, mas traz essa ideia do que eu posso fazer durante o meu dia para ter uma noite de sono melhor. E aí vem de alimentação, de atividades, uso de tela, né? Então reduzir ou acabar com o uso de tela mais ou menos 1 hora antes, né, de dormir, evitar luzes brancas, né? Se for optar por uma luz no quarto, colocar uma luz amarela, que são mais indicadas. Tudo isso faz parte, né, desse conceito da higiene do sono. Então tratar disso são pontos importantes para o controle da ansiedade. Além disso, o cuidado com o corpo físico, atentar aos sinais físicos mesmos, às dores, né, aos sinais que às vezes o corpo nos dá que não está bem. Então é importante a gente descartar as causas fisiológicas. Por exemplo, está com uma taquicardia, se você for no cardiologista e aí diagnosticar que você tem alguma questão cardiológica, isso já faz a gente ter atenção para a questão do coração. Agora, se você não tem isso, né? Você não tem nada, nenhum sinal de problema cardiológico, a gente já pode pensar em alguns fatores emocionais, inclusive aos transtornos de ansiedade, né? Organização e rotina ao longo do dia, da forma que você se sentir melhor, porque não existe um padrão para organizar a rotina. Tem gente que dá muito bem com agenda de papel, com agenda online, né, com post-it, né, cada um se organiza de uma forma, mas é importante entender qual que é a melhor forma de organização e tentar pensar isso, como que você tem feito isso no seu dia a dia. Você tem priorizado as demandas que são realmente urgentes? Né? O que é prioridade para eu fazer no início da manhã? O que eu posso fazer no dia seguinte? Né? Tem uma diferença muito grande, né? Quando a gente faz uma lista de prioridades e as coisas que a gente pode fazer naquele dia. E se não der conta, tá tudo bem. Agora, se eu faço uma grande lista de muitas atividades e no final do dia eu olho e não consegui fazer todas elas, mesmo que não fosse urgente, já nos dá aquela sensação de que eu deixei faltar, e aí isso vai trazendo também mais ansiedade para o nosso trabalho. E também são sinais, né? São cuidados que previnem a nossa ansiedade e o aumento crítico da ansiedade. Relacionamentos, né? Cuidar dos relacionamentos, boa comunicação, mesmo que a gente não relacione, tem algum problema aí na nossa relação familiar, no trabalho, buscar uma comunicação clara, tentar resolver as questões através do diálogo. Cuidar do nosso financeiro, né? O financeiro normalmente é gatilho para ansiedade. Muitas pessoas que estão numa crise financeira tendem a ficar mais ansiosas para resolver. Então, tentar buscar esse equilíbrio é importante. Buscar ajuda, né? Então, tanto para os campos aí dos conflitos, né? Seja um conflito financeiro, um conflito de relacionamento, buscar ajuda para solucionar esses problemas também é importante, né? Pedir ajuda também quando a gente sentir que algo não está bem, comunicar a família, amigos, a nossa rede de confiança. Focar no presente, entender o que você pode fazer hoje, né? E aí reduzir um pouco desse impacto, né, da ideia do amanhã, né? A meditação Mindfulness, ela é muito importante, tem várias meditações guiadas na internet que pode auxiliar vocês nesse controle e no foco no presente, né? Quanto mais você foca no presente, menor o seu nível de ansiedade, né? Cuidar dos excessos, alimentação, bebida alcoólica, informação, né? Então, se a gente às vezes, principalmente na pandemia, a gente viu muito isso, pessoas com ansiedade porque estavam com uma gama muito grande de informação. Acordava via jornal, no almoço, no fim do dia, buscava informações sobre a pandemia o dia todo e isso gerava ainda mais ansiedade. Evitar comparações, né? Então cada um tem o seu ritmo, a sua rotina, então é importante você entender qual que é o seu ritmo, qual que é a sua rotina, o que é que faz sentido para você. Pedir ajuda, né? Como eu falei, seja aí dos amigos, familiares, ajuda profissional, né? Estar atento, né? E agora falar um pouquinho do tratamento. Quais são as possibilidades? Heloísa, eu identifiquei que a minha
a ansiedade, ela está no ponto mais crítico, ela está desproporcional, né? Então não é aquele risco grande que está me dando ansiedade, qualquer coisa, ou algumas coisas que não tem esse tamanho todo me dá uma ansiedade, já é um sinal. Então a gente precisa de procurar ajuda, né? Então quais são os pontos que a gente pode elencar, né, desse pedido de ajuda? Psicoterapia é muito importante, né? Hoje a gente tem aí muitas psicólogos, psicólogas hoje que estão buscando essa atualização para tratar da ansiedade, né? Porque é uma demanda recorrente, então psicoterapia é muito importante. Não só vai te ensinar exercícios e formas de você controlar a ansiedade, como tentar encontrar os sinais de qual que é a origem dessa ansiedade. Tratar a origem é muito importante, né? O tratamento médico, medicamentoso é importante também. Muitas vezes só a terapia no início, ela não consegue ter o controle, a terapia ela vai dar um resultado melhor a médio e longo prazo, e aí naquele período curto às vezes é necessário entrar com medicamento, então só um médico pode trazer para você quais são os medicamentos indicados, discutir com você. E por último, né, que faz parte aí do tratamento ou prevenção, são as atividades de consciência corporal. As atividades que normalmente traz mais consciência corporal, ela faz com que a gente fique mais atenta aos sinais. Então, yoga, dança, teatro, são atividades que normalmente traz maior consciência corporal e a gente fica mais atento aos sinais, aos gatilhos, né? O coração acelerou, você começa a ficar mais atento, né? São atividades que trabalham muito essa consciência. E por último, eu queria dar algumas dicas para o controle da ansiedade, né? Porque a crise ela pode vir para quem já está em tratamento, né? Está no início do tratamento ou ainda não iniciou, né? Então é importante a gente ter algumas dicas para isso. Primeira dica é atenção aos sinais, né? Entender quais são os sinais que o nosso corpo dá. A crise normalmente ela não vem do nada. Começa com uma taquicardia, uma pressão no peito, uma angústia, né? Muitas pessoas relatam esse sentimento de angústia, a boca seca e principalmente atenção à respiração, porque a respiração ela tende a ficar mais encurtada e ela é um ponto fundamental para o controle da crise. Então ficar bem atento aos sinais e entender os gatilhos, né? O que são os gatilhos? É algo que pode estar projetando, potencializando a crise naquele momento. Então, por exemplo, estou aqui, comecei com uma taquicardia, uma dor no peito, sentimento de angústia, respiração ofegante. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa diferente nesse ambiente, nesse dia, né? Uma ligação que eu recebi, um contato com alguém, uma situação nova, para a gente poder entender, e isso é importante, inclusive, para poder levar para o seu processo terapêutico ou atendimento médico, quais são os gatilhos, em quais momentos que essa ansiedade vem chegando. A respiração, então, como eu falei, ela é muito importante, é ela que mostra ao nosso cérebro que a gente está em perigo ou não. Então, se a gente começa uma respiração rápida, uma respiração encurtada, ofegante, o nosso corpo tende a entender que nós estamos em perigo, ele nos prepara para correr, né, para o momento da fuga, né, e isso dá essa tensão, né, taquicardia, sudorese, boca seca, então muito relacionado à questão da respiração. Então buscar a respiração adequada, que é essa respiração longa, né, puxar todo o ar pelo nariz, segurar 3 segundos e soltar o ar pela boca. Tentar fazendo essa respiração que tende, o nosso corpo, o nosso cérebro tende a entender que nós não estamos em perigo e vai reduzindo aí esses sintomas da ansiedade. E atenção aos pensamentos, né? Normalmente quando a gente está no momento da crise de ansiedade, o nosso pensamento ele entra numa rede, igual naquele exemplo que eu dei, né? Vai dar errado minha apresentação, eu vou ser demitido, e a gente vai pensando numa rede de pensamentos. Então bloquear essa rede de pensamento. Né? Então, tentar desfocar o pensamento para alguma outra coisa, uma música ou alguma outra atividade, isso tende a ajudar no controle da crise. Com isso, a gente finaliza a nossa conversa hoje. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês tudo que eu trouxe e nos vemos numa próxima oportunidade.